Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo a gente vai tentar apresentar algumas dicas de estudos complementares na área de relações governamentais. Na verdade vou estar fazendo a indicação de alguns materiais e mídias que são legais de a gente ter acesso e estar por dentro. Bom, eu vou me basear muito em uma página do Instagram chamada Profissional Helgov. Já deixo muito de antemão claro que é muito importante a gente participar das redes sociais. Porque na era da informação que a gente vive, a informação é muito dinâmica, muito volátil. Então quem detém a informação, quem está nesses espaços digitais, está necessariamente um passo à frente. Não há demérito nenhum em a gente não participar disso, mas a gente pode estar se tornando refém de quem está. Bom, essa página Helgov, Profissional Helgov, ela é muito interessante porque ela traz elementos muito sintetizados, uma forma muito resumida, informações que são muito legais, tanto para quem pretende seguir esse tipo de carreira, tanto para quem minimamente quer conhecer sobre esse assunto. Então você não precisa ser um estudioso da área e nem tão interessado para conseguir acompanhar, porque a linguagem deles é muito clara, muito objetiva e ajuda bastante. Acessando a página deles no Instagram, você vai ver que tem ali nos destaques uma parte de playlist sobre vagas, filmes, um bom profissional de relações governamentais e livros. Então eles já começam dando um pouco a pista, assim, indicando materiais, eles abrem caixinhas de perguntas para os seus seguidores, os internautas que acompanham a página, e também torna essa relação muito mais orgânica. Então a gente consegue ver o que realmente os profissionais, quem está nessa área, está depositando, está acreditando que é um material para melhor estudar, para melhor entender. Bem bacana. Na descrição desse Instagram deles, do perfil, aparece o link para o site. Esse site ele é genial, ele é maravilhoso. Abrindo o site, a gente vai reparar que tem uma série de ícones ali também. O primeiro deles tem vaga em Helgov, ou seja, uma lista que é atualizada, pelo que eu entendi, semanalmente ou a cada mês. Foi atualizada agora no último dia 29 do mês, agora de julho. E bem bacana, que traz todas as vagas nessa área que tem Brasil afora. Bem bacana mesmo. Bom, o segundo ícone, eles trazem no segundo e terceiro ícones, eles trazem dois artigos. Um é sobre o papel do advocacy na democracia contemporânea, um estudo muito bacana também, mas ele é bem sucinto, uma leitura bem leve, bem tranquila, que vale a pena. E no outro é a informação e o profissional de relações governamentais, que também vai dar uma noção basilar para a gente entender minimamente sobre esse assunto. Na sequência eles vão deixar o link para o podcast deles, que é no Spotify, que eu vou falar daqui a pouco, algumas recomendações. Bora Estudar, é o próximo ícone, onde eles passam uma série de cursos e de capacitações, especializações nessa área que estão disponíveis, gratuitas, aqui no Brasil. Vale bastante a pena também. Seja um colaborador e também deixam ali os links das redes sociais deles. Então, no Telegram, LinkedIn e Twitter. Então, de novo, digo isso, é importante a gente participar dessas redes para estar acompanhando as informações. Bom, no Instagram deles também, eles têm um espaço, um post ali muito bacana que eles indicam páginas do Instagram mesmo para seguir. Alguns perfis que são muito bacanas e que trabalham de diferentes perspectivas. Então tem alguns perfis que trabalham mais com a ideia de lobby, um deles é o lobista, outros são de associações que trabalham com relações governamentais. Um deles é dicas para mulheres também que trabalham nessa área de relações governamentais. Então é algo muito completo, muito bacana. Também tem institutos, enfim, vale bastante a pena ficar de olho. Bom, na sequência eu gostaria também de mostrar as minhas dicas para o Spotify, podcasts no Spotify. E por quê? Porque, assim, é claro que a técnica convencional de estudos, de leitura, de sentar e estudar mesmo, ela é necessária. Essa é o ponto de partida. Mas muitas vezes no dia a dia a gente não consegue ter um tempo de qualidade, um espaço de qualidade. E nesse sentido, esse tipo de mecanismo, igual o Spotify, os podcasts, eles são muito bem-vindos. Porque você consegue, enquanto está lavando a louça, enquanto está fazendo algum outro fazer, é muito bacana você aproveitar esses tempos e otimizar fazendo esse tipo de leitura, acessando esse tipo de material. Então eu indico algumas páginas, alguns perfis do Spotify para seguir. E é claro, no Spotify você vai estar ali só ouvindo e também tem a opção de você baixar
dependendo do estilo da sua conta no Spotify. Você pode ter a conta gratuita, que você vai ter que acessar com internet, mas se você tiver uma conta premium, não sei muito bem como funciona, mas você consegue baixar esses arquivos e ter eles disponíveis para qualquer momento, offline também. Bom, a primeira página é a própria Profissão RealGov, é o primeiro podcast, que eles vão trabalhar nessa perspectiva de relações governamentais. Daqui em diante, eu indico algumas que não são com foco em relações governamentais, mas que elas trabalham com elementos importantes para quem gosta de política, para quem gosta de entender sobre atualidades. A primeira delas é o Politiquês. Ele é um podcast do jornal Nexo e trabalha justamente sobre política com um tom um pouco analítico, e isso é bem bacana. O segundo é o canal podcast Justificando. Todos eles têm um tom político, mas eles buscam fazer algumas análises críticas, apresentar alguns elementos, colocar isso na mesa, bem bacana. O terceiro é o TemaCast, muito bom também. Salvo o Melhor Juízo, esse Salvo o Melhor Juízo ele já tem um tom mais voltado ao direito. Para quem é da área do direito, ele é um ótimo canal, um ótimo podcast, mas para quem não é, também porque ele apresenta alguns elementos na perspectiva do direito, que vale a pena para a gente refletir sobre esses assuntos. O podcast Nota 6. Indico também o Conversa com Bial, que é aquele programa da TV, na verdade, mas que agora ele está sendo disponibilizado na forma de podcast no Spotify também. Inclusive, deixo aqui já assinalado que assistam a entrevista que o Pedro Bial fez com o economista Delfim Neto. Delfim Neto ele foi um economista que trabalhou nos governos do regime militar até dos governos do ex-presidente Lula, Dilma. Então ele é um cara que é uma unanimidade na área da economia e que ele apresenta alguns elementos bem importantes para a nossa compreensão. Bom, também indico o podcast Falando Nisso Mesmo, que é do psicanalista Christian Dunker, que ele vai apresentar alguns elementos da contemporaneidade, ou seja, do nosso dia a dia, mas sob a luz da psicanálise. E também acaba sendo bem vantajoso, é algo muito sadio, muito gostoso de se ver. Aí para quem já tem um tom mais empreendedor, que precisa aprender a trabalhar elementos de uma forma mais prática, eu indicaria o Foldcast, que é do autor Caio Carneiro, que é um empreendedor, escritor, enfim, mas que ele é muito mais ativo, ele já é muito mais dinâmico, ele apresenta elementos com vistas a aplicar na prática, que também acaba sendo bem vantajoso. E também ele apresenta alguns elementos bem importantes para a gente aprender a ler, a criar bons hábitos. Ele faz alguns resumos de livro também, de uma maneira bem bacana e que ajuda bastante. Bom, e por fim, o Inédita Pamonha. Inédita Pamonha ele é um podcast do professor Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo, sociólogo, enfim, um cara extraordinário, professor, que ele vai trabalhar esses temas, também vai tentar trabalhar um pouco à luz da sociologia, das carreiras, sobre a vida como um todo, e ele dá um tom bem legal para a coisa, eu diria assim. Então ele trabalha numa perspectiva de colocar a gente para refletir. Isso é muito vantajoso. Bom, agora eu gostaria de dar algumas dicas para estudos. Bom, a primeira dica é não confie em quem dá dicas. Estudar não é uma receita de bolo, não existe um único método que vai te garantir que você vai otimizar os teus resultados. Cada um tem que buscar em si entender quais são os fatores que te potencializam, estudar qual tipo de prática é melhor no teu dia a dia. Mas existe uma série de elementos que eu diria, e de métodos, que ajudam a gente a ter uma compreensão melhor sobre a importância de estudar, da gente ter uma auto-organização para estudos. O primeiro deles eu diria que é você saber o seu propósito, você saber aquilo que aquece o teu coração, que faz o teu coração pulsar mais forte. Quando a gente estuda algo que a gente ama, algo que a gente gosta, fica muito mais fácil. E acaba que quando a gente não estuda algo que ama, pode até ser uma perca de tempo. Isso é algo que se tem que ter uma atenção especial. Para a gente exercer excelência, a gente tem que estar fazendo aquilo que ama mesmo. E quando exerce excelência, quando a gente está fazendo algo que ama, fica muito mais fácil superar as tensões que elas vão vir, as adversidades, os momentos de desânimo. É muito mais fácil para você dizer para si mesmo assim, cara, hoje eu não estou com vontade, mas vai sem vontade mesmo. Porque você está fazendo algo que você ama e você reconhece valor naquilo, um valor intrínseco na coisa. Isso é muito importante. Eu diria também um outro ponto legal é a prioridade.
Você tem que ter prioridade em saber a sua motivação para estudar, você tem que ter uma prioridade em tentar negociar com a tua família para ter um momento de qualidade para estudos, você tem que fixar os seus horários para estudos, porque senão fica tudo muito confuso, essa falta de rotina, que é o próximo ponto, que é programe-se, ou seja, faça um cronograma semanal mesmo, de fato. Coloque tudo que você tem para estudar nessa semana, nesse cronograma. E de preferência, ao início e meio da semana, vá trabalhando aqueles temas que são mais importantes, que são mais densos, as atividades que são mais complexas, que são mais longas. Porque é muito provável que ao final da tua semana você já esteja um pouco sobrecarregado, o nível de estresse pode estar lá em cima, então você não vai conseguir avançar tanto nesses conteúdos que são mais complexos. Enquanto os que são um pouco mais fáceis de lidar, talvez você ainda tenha aquela energia necessária para lidar com isso. Bom, se conheça para conhecer. É muito importante você saber qual que é o horário que você estuda melhor, o horário que você está mais ativo, o horário que você vai ter um tempo de qualidade dentro da tua casa, não vai ter os teus familiares ali te envolvendo. E assim, dentro de casa, tudo é mais gostoso, tudo chama mais atenção do que estudar. Então é muito mais fácil ficar nas redes sociais, é mais fácil assistir TV. Então, assim, a gente tem que se blindar, fugir dessas instâncias, desses espaços que deixam a gente perdendo tempo, entre aspas. E daí, para isso, é importante a gente criar bons hábitos, ter uma rotina saudável, uma alimentação balanceada, horas de sono, enfim. O próximo ponto que eu acho que é essencial também é movimente-se. E movimente-se num sentido amplo, de fazer exercícios físicos, de ter saúde mental, de ter espaços que te relaxem, de você apreciar boas músicas, você ter boas companhias, você se cercar por pessoas que estão com o mesmo propósito, você delimitar espaços, deixar claro para sua família que você precisa estudar, por exemplo. É muito difícil. A gente vê na rotina pessoas que têm filhos, que têm parentes dependentes, então tem que saber lidar, tem que criar alguns mecanismos para se melhor organizar. E para que isso contribua para o nosso processo de criatividade. Existem diversos estudos que mostram que uma saúde mental equilibrada, ela auxilia no processo de criatividade. Isso é muito vantajoso. Bom, pessoal, esses são os elementos mínimos que na minha leitura podem nos ajudar a estudar melhor essa área de relações governamentais. Tentei mostrar alguns canais que são bem bacanas. Espero ter contribuído. Fiquem bem.